Então, assim, eu tenho defendido. Desculpa. Nada, querido, imagina. Deixa eu agora. Mentira, eu só queria tirar foto sua e passou. A gente tira uma depois junto, eu também quero. Vai, Di. Então, assim, essa coisa da luta armada é uma coisa importante. A luta armada, ela vem na década de 60, no final da década de 60 no Brasil, como resultado de uma frustração em relação à democracia. Então, em 64, quando a democracia fracassa no Brasil, ela tinha entre 1954 e 1964, vamos dizer assim, ela tinha ali alguns anos já, cerca de 15 anos, de existência no Brasil, quando ela é rompida em 1964. Então, naquele momento, os movimentos sociais já apresentavam algum grau de organização. Quanto mais tempo a democracia prevalece, maior a organização social esperada. Então, naquele momento já existia um determinado grau de organização social. E essa organização social é toda alijada do processo decisório político do país. E alguns segmentos fazem, então, uma opção, por uma opção radical, pela luta armada. Essa opção ela é inspirada numa teoria do foco revolucionário que teve precedentes, né? Então, Che Guevara junto com Fidel Castro assumem o poder em Cuba e depois vão para a África, voltam para a América do Sul, sempre tentando naquela ideia de que um foco de uma guerrilha pode se espalhar pelo resto do território na medida em que vá conquistando o apoio da população. Essa é a ideia fundamental. Então a luta armada no Brasil foi um episódio. Um episódio que no Araguaia foi importante, mas também a guerrilha urbana, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais, que mobilizaram essas pessoas. A presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, né, deposta com golpe, ela foi membro da luta armada, ela lutou dentro de aparelhos, as pessoas ficavam escondidas, elas sentiam medo, elas tinham fome, elas tinham frio. Por que pessoas como a Dilma faziam isso? Por idealismo, porque se consideravam de esquerda, estavam preocupadas com os mais pobres, ao ponto de sacrificar sua própria vida em nome de sonhos. E quando alguém está disposto a fazer isso, a gente tem que escutar e levar a sério. Os seres humanos mais iluminados estavam dispostos a isso, de uma forma ou de outra. Então, ali houve um contexto onde essas pessoas conseguiram sobreviver, inclusive, àquele momento, desenvolveram um processo de aprendizado e retornaram à vida pública mais maduras. Eu não estou pregando isso, porque a luta armada jamais teve o mínimo de possibilidade de ser bem-sucedida. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar. O que a gente tem alguns episódios explicados por outras razões, e não pela teoria do foco revolucionário. Então, expor uma juventude à luta armada é expor essa juventude a uma situação de grande possibilidade de morrer pela sua causa. É muito bonito o martírio, mas ele não é desejável. Ninguém deseja o martírio. Então eu sou totalmente contra a luta armada. Inclusive naquela época, se lá estivesse, seria contra também. Mas hoje há o mesmo sentimento de desilusão com a democracia, mediante o alijamento de segmentos enormes da sociedade organizada, cuja democracia durava mais do que na ocasião. Então, o que a gente tem ali é uma ruptura comparável que nós tivemos em 64. Essa ruptura, ela levou a uma sensação de desamparo das forças progressistas hoje da sociedade brasileira. Então eu tenho defendido, né, uma mobilização social através de uma articulação com as mídias alternativas. Cada um de nós hoje tem o poder de interferir sobre a construção social da realidade e sobre a narrativa histórica, documentando os episódios que não são cobertos pelos veículos de comunicação de massa e dando para eles grandeza através do compartilhamento. Então, como a gente permite, hoje é possível a gente estender a um conjunto muito grande de pessoas as nossas interpretações, ou aquelas que a gente foi fortuitamente dado a observar ou a participar, hoje isso é muito importante. Os veículos de comunicação de massa tradicionais estão muito assustados com o que está acontecendo com essa possibilidade. Ao ponto de, vocês sabem, o presidente Michel Temer assumiu agora o mandato, uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar contratos com a mídia alternativa. Então, algumas delas hoje estão
meio que condenadas a desaparecer do cenário do debate político brasileiro.